orar e Deus vai responder. Glória a Deus. Ok, estamos, Carla, estamos, Helder. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esta é uma reunião de liderança que nós chamamos Casa de Deus, ok? E nós abrimos porque uma palavra pode mudar a sua vida, ok? Esta é uma reunião mais dedicada à liderança e por isso falamos de temas aqui que nem sempre falamos nas reuniões de domingo, reuniões normais. Então, você fique por aí, seja abençoado. Aleluia. Bem, aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração nestes últimos dias e para partilhar convosco é sobre oração. Orar. Eu sei que nós estudamos sobre oração, nós ouvimos falar sobre oração e provavelmente alguns até de vocês sabem muito acerca de oração. Mas entre o saber e o fazer, por vezes, é onde está a diferença. Não basta nós sabermos sobre a oração, nós precisamos orar. Ok? Não é eu saber que o Presidente da República existe que me torna amigo dele. Para eu ser amigo dele, eu tenho que ter intimidade com ele. E a intimidade não nasce de um dia para o outro. Certo? Amém? Com Deus é a mesma coisa. Então, precisamos orar. Precisamos buscar a Deus. É isso que a Bíblia diz. Jesus, em Mateus 7, Jesus disse: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Tiago disse: combateis e guerreais e nada tendes. Nada tendes porque não pedis. E pedis e não recebeis, porque é como se eu dissesse: e aqueles que pedem não estão a receber porque pedem mal, para o gastardes nos vossos deleites. Entende? Então, mostra claramente que Deus quer responder à nossa oração. Em Mateus capítulo 6, Jesus fala sobre isso. Ok? Jesus fala até do uso e posse de bens materiais, e ele fala acerca de nós pedirmos a Deus o que Deus já sabe muito bem que nos faz falta, mas para nós pedirmos. Está certo? Amém? Então peça. Ai, Deus sabe. Peça. Se você não falar, se você não pedir, não fica a esperar. Deus sabe. Peça. Ele disse para pedir. Então peça. E até disse como pedirmos, a oração da fé: tudo o que pedirdes orando, tudo o que pedirdes orando, crede que o recebestes e tê-lo-eis. Então esta é a vontade de Deus. Jesus também disse: até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra, para que a vossa alegria seja completa. Deus quer responder à nossa oração, mas se nós não oramos, ou se orarmos mal, não dá. Ok? Mas a Bíblia ensina-nos a orar. Está certo? Ok. Então hoje eu quero vos falar acerca da oração no Espírito. Eu sei que você já ouviu falar muito sobre isto. Eu também. Eu já falei muito sobre isto. Mas sabe, glória a Deus pela revelação do Espírito Santo. Orar em línguas é muito mais do que a superficialidade por onde nós temos andado, que é só como que fazer uma coisa diferente. Vamos orar em línguas. Orar em línguas. Ou porque estamos a fazer a oração perfeita. Irmãos, vai muito para além disto. Veja que dos 9 dons, é o único que Ele nos deu. Os demais 8, é-nos concedida a operação. Entendeu? Conforme o Espírito Santo, a vontade do Espírito Santo, conforme Ele concede. Mas línguas, embora seja o Espírito Santo que nos concede as línguas, o dom foi dado a si para você usar quando quer, parar quando quer. Por quê? Porque dos 9 é o único de edificação pessoal. Então, há algo no dom das línguas, ok? Quando a Bíblia fala línguas, a palavra grega quer dizer linguagem. Eu sei que é um bocado estranho a gente dizer o dom da linguagem, mas é mesmo, é uma linguagem sobrenatural, é uma linguagem espiritual. Ok? Amém? Veja, os homens inventaram muitas línguas. Está certo? Ok?
Mas o Espírito Santo tem uma língua também, e não é uma só. Eu sei que às vezes a nossa cabeça não faz sentido nenhum, mas é a linguagem do Espírito. E é isso que eu quero falar convosco hoje um bocadinho. Por exemplo, abram a vossa Bíblia. Eu dei assim o tema desta pequena palavra, oração no Espírito, declarar os mistérios de Deus. Veja 1 Coríntios 14, versículo 2. O mundo não entende isso, não é? Por isso é que no dia de Pentecostes o pessoal que não conhecia a Deus, não é? Olhou para aquilo e disse: que é isto? Está tudo bêbado, está tudo maluco. Estão para ali a falar o quê? Entendeu? Mas sabe que nem por isso o Espírito Santo deixou de se manifestar, mesmo sabendo que havia gente que ia criticar. E digo-lhe mais, há igrejas que não oram em línguas, porque dizem que é escândalo. Ok? Dizem que é escândalo. A pessoa entra pela primeira vez, vê o pessoal orar em línguas, vai-se embora. Não me parece, porque no dia de Pentecostes eles ouviram-nos todos falar em línguas e 3.000 se converteram a Jesus. O Espírito Santo nunca escorraçou ninguém da igreja. Entendeu? Nunca. Está certo? Amém? Na verdade, deixe-me dizer-lhe, muito cristão, atrás desse pensamento, priva-se de usar uma ferramenta ou o potencial que Deus nos deu, que o Espírito Santo nos transmite. Privamos-nos de utilizar isso por causa de um pensamento do género: o que é que os outros vão pensar? Quero lá saber o que é que os outros vão pensar. Eu quero é o que Deus diz, andar no melhor de Deus para a minha vida. Amém? Ok. Vão dizer que eu sou maluco. Eles já dizem. E nem sequer ouviram você orar em línguas. Então deixa-os falar. Então, 1 Coríntios 14, versículo 2 diz assim: porque o que fala língua, é a palavra grega linguagem, o que fala linguagem estranha, ok, não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Sabe que a palavra mistérios no grego significa coisas pertencentes a Deus? Então olhe para mim. Você já está a começar a perceber que quando você fala em línguas, é muito mais do que o pensamento diz: estou a orar em línguas. E que? Sei, não entendo, mas estou a orar em línguas. Ei, o Espírito Santo revela-nos o que é que acontece quando oramos em línguas. O nosso espírito fala mistérios, e neste caso, os mistérios pertencentes a Deus. Por outras palavras, o Espírito Santo está a colocar na nossa boca a proclamação de mistérios, de algo que Deus quer revelar, de algo que Deus quer mostrar e evidenciar na sua vida. Então, quando você abre a sua boca para orar no Espírito, você está a falar à existência os mistérios de Deus. E sabe que se você orar e pedir a Deus interpretação da sua oração, você vai entender pelo Espírito Santo dentro de si aquilo que você acabou de falar. E muitas vezes não tem a ver precisamente ou propriamente com um pedido: Senhor, estou a pedir por esta situação, a pedir por aquela. Por vezes tem a ver com realmente o proclamar até promessas que Deus já lhe fez. E quando você está a falar em línguas, deixe-me usar esta terminologia, a linguagem espiritual, você está a falar à existência as promessas que Deus lhe deu. Ok? Vamos por aí fora. Por exemplo, só aqui no livro, na carta aos 1 Coríntios, 3 vezes o apóstolo Paulo usa esta palavra mistérios, como mistérios de Deus, mas que Deus nos quer revelar. E que nos são revelados como? Pela ação do Espírito Santo.
Veja aí, 1 Coríntios 2, é a primeira referência. Versículo 7. Na verdade, olha o que diz aí, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. E agora ele diz assim, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então há algo oculto. Você sabe que nem o diabo entende. Porque diz aí o versículo 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Então olhe para mim, quando você ora, se você ora com o seu entendimento, o diabo vai ouvir a sua oração também. Isto é, sabe o que você está a orar. Mas quando você abre a sua boca para falar a linguagem espiritual, o diabo fica à nora. Porque ele não entende as coisas que são de Deus, só as que são dos homens. Entendeu? Alô? O diabo fica lá, o que é que ele está a falar? E isso é uma grande vantagem. Aleluia. Glória a Deus. Veja aí 1 Coríntios 4, versículo 1. Diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, como portadores dos mistérios de Deus. Os mistérios de Deus não significa que é algo que é segredo de Estado, não é? Ou segredo de justiça. Toda a gente acaba por saber na mesma, mas não é? Conforme os interesses. Vendem, as próprias polícias vendem as notícias que seria segredo de justiça, vendem a quem pagar melhor, ok? Aos jornais e televisões, é mesmo assim, infelizmente. Mas os mistérios de Deus é algo que Deus quer que nós saibamos, mas não estão aí em qualquer esquina e nem estão ao alcance do homem natural. Ok? Porque a Bíblia, nós já vamos ver, é a ação do Espírito Santo e os mistérios de Deus discernem-se espiritualmente. O homem natural, a mente natural não consegue entender as coisas de Deus, porque lhe parecem uma loucura, ok? Mas o homem espiritual discerne bem tudo. Oh, glória a Deus. E tudo isto tem a ver com a ação de nós falarmos em línguas. Vamos continuar, ou falarmos a linguagem espiritual. Veja aí 1 Coríntios 2, versículo 10. Aliás, podemos até ler o versículo 9. E vamos lendo, ok? Vamos ler este texto, tendo como pano de fundo a oração no Espírito. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem natural, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito perscruta todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aleluia. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, é o Espírito Santo, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Como é que nós podemos conhecer o que nos foi dado gratuitamente por Deus? Por causa da ação do Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus. Lembra-se que Jesus disse: o Consolador que o Pai enviará em meu nome testificará de mim. Em João 16,13 Jesus também disse: mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele receberá do que é meu e vos-lo-á de anunciar. A ação do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Já lá vamos. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Versículo 13. As quais, o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos,
Não, falamos, mas não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Falamos os mistérios de Deus, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina. Quando você ora no Espírito, você está a falar, a declarar, a chamar à existência, a estabelecer os planos de Deus, os mistérios de Deus para a sua vida. Irmãos, do ponto de vista natural, não tenho outra forma de falar em português, senão assim, ok? Deixe-me usar estas palavras. Algures na eternidade, fora do tempo, Deus planeou todas as coisas. Planeou o fim desde o princípio. E a um dado momento lá, Ele pensou em si. E criou um plano e um propósito para você vir realizar nesta terra. Antes dos tempos dos séculos, como diz o apóstolo Paulo. E vindo a plenitude dos tempos, conforme é dito a respeito de Jesus, aconteceu connosco também. Ou seja, vindo o momento certo, vindo o momento exato, você nasce para cumprir aquele propósito que a um determinado, não posso dizer momento porque está fora do tempo, mas que Deus, em sua sabedoria, criou para completar alguma coisa no curso da humanidade, no seu plano global. Aí você nasceu, provavelmente sem saber nada disto. E um dia chegou o momento de você vir ao conhecimento da verdade. E o Espírito Santo veio habitar dentro de si para o preparar, para formar o seu caráter, para você se tornar no propósito que tem para realizar. Essa é a ação do Espírito Santo dentro de nós. Você não é transformado por disciplina própria. Você é transformado olhando para a mesma imagem. Ok? Somos transformados contemplando a glória do Senhor, com o rosto descoberto. Somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Então somos transformados olhando para Jesus, olhando para a palavra de Deus, conformando-nos com a palavra de Deus. E isso dá-se dentro de nós pela ação do Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, que nos mostra a verdade, que nos guia em toda a verdade. Amém? E quando nós oramos em línguas, quando você fala a sua linguagem espiritual, você está a trazer à existência aquele propósito que Deus criou para você realizar. O Espírito Santo vai às profundezas de Deus, ok? E anuncia, foi o que Jesus disse, receberá do que é meu e vou-lo há de anunciar. E põe você a falar o plano à existência. E isto é uma lei espiritual de chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Só que a mente humana não entende, porque se discerne espiritualmente. Então, quando você ora em línguas, é muito mais do que simplesmente orar em línguas. Vamos orar em línguas. Ei! Há muito mais a acontecer do que a sua mente pode pensar. Então, ore no Espírito. Ore no Espírito. Fala a sua linguagem espiritual. Porquê é que você acha que Deus lhe deu isso para você usar 24 horas por dia? É porque é importante para a sua vida. Se não fosse, eu não lhe tinha dado. Você oraria de vez em quando. É como alguns dizem, não, eu só oro quando eu sinto. Ei, é a mesma coisa dizer, tens um Ferrari na garagem? Ah, tenho, grande bomba. Então e não andas com ele? Não, é só quando eu sinto. Use, foi-lhe dado, use.
Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, veja aí Romanos 8, 27. Diz, é aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A ver? Aleluia. Veja aí agora Colossenses 1, 27. Glória ao teu nome, Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Olha aqui outra vez, versículo 26 até diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Quando você ora em línguas, você fala os mistérios de Deus. Alô? Você fala das coisas que pertencem a Deus e que Deus quer ver realizado na sua vida. Veja Romanos 8, 26. Lemos o 27, agora vamos ler o 26. Glória ao teu nome, Senhor, pela tua presença aqui, aleluia. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Quem é que ajuda? O Espírito Santo. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, aqui há diferentes interpretações. Há pessoas que agarram a palavra ao pé da letra, não é? Gemidos inexprimíveis. Então há pessoas que ficam a orar, a gemer e com, não é? Como o Paulo uma vez disse que vos gerei com dores de parto, então a pessoa fica a gemer como se estivesse a ter dores de parto e não sei o quê. Eu tenho umas certas reservas quanto a isso, mas cada um anda na luz do Evangelho que tem. O que eu vejo gemidos inexprimíveis é a oração no Espírito, que são sons inexprimíveis, inexplicáveis. E é assim que o Espírito Santo intercede por nós. Ok? Com gemidos inexprimíveis. Você ora em línguas e a sua mente não tem como exprimir aquilo. É um som inexprimível. Amém? Então está tudo certo. Então, o Espírito Santo move-se, né, na linguagem espiritual para duas coisas: pedir e dar graças. E aqui mostra-nos, não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo está ali para preencher essa lacuna. Ok? Essa nossa fraqueza, debilidade, ignorância. E quando oramos no Espírito, Ele que conhece, está a ver? O plano de Deus, que conhece as profundezas de Deus, dá-nos as palavras certas para nós falarmos a linguagem de Deus e dá tudo certo. Amém? Glória a Deus. Veja também 1 Coríntios 14, Paulo fala acerca de dar graças. 1 Coríntios 14, 15. Tudo isto está na oração, na linguagem espiritual. Glória a Deus. Veja, e faz sentido. O nosso homem exterior tem uma voz. E nós temos uma linguagem, o português, a linguagem de berço. Outros aprendem outras línguas dos homens também, certo? Mas o nosso homem interior também tem uma linguagem. O nosso espírito tem uma linguagem espiritual. 1 Coríntios 14, versículo 15 diz: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. O Espírito Santo está aqui a ensinar que devemos também dar primazia ao Espírito, quer na oração, quer no louvor, a cantar. Não é só com o entendimento. E depois diz, versículo 16: de outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém sobre a tua, o quê? A ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então, aqui Paulo está a falar da edificação da igreja. Está bem? Não está propriamente a falar do valor do dom das línguas. Claro que a igreja não é edificada se eu orar em línguas, porque ninguém entende. Mas falo entre mim e Deus.
Quem é edificado? Eu. Porque conforme diz ali no capítulo 14, versículo 4, diz: o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Então é um dom de edificação pessoal. Eu posso me edificar a mim mesmo na igreja. Está bem? Eu não estou a pregar aqui em língua espiritual, linguagem espiritual. Vocês não iam entender, a menos que houvesse o Espírito Santo dessa interpretação. Está certo? Mas eu posso orar em línguas e edificar-me a mim mesmo. Foi o que nós fizemos há pouco. Oramos em línguas e também louvamos em línguas. Estão a entender, irmãos? Então é simples, mas temos que pôr em prática. Está certo? Por exemplo, há pouco, aquilo chama-se dom de profecia ou línguas e interpretação de línguas. Está certo? Não é só chegar aqui, orar em línguas, falar em línguas e depois dizer qualquer coisa só para tal. Não, eu não sei explicar, mas você ora em línguas, eu sinto logo que não estou a orar em línguas, estou a dar uma mensagem em línguas. E a seguir, vem cá dentro, como vêm as palavras no Espírito, vêm as palavras no entendimento. Eu não sei explicar isto, é a melhor maneira que eu tenho para explicar. Está certo? É assim. É a operação de um dom do Espírito Santo. Você não carrega no botão para sair, não inventa. Quando está, está. Quando não está, não está. Ok? E temos que ser honestos nisto. Glória a Deus. Então, podemos dar graças quando oramos no Espírito, também estamos a dar graças. E olha o interessante, por isso Judas 20 diz que a sua fé é edificada. Porque se você dá graças, isso é fé em ação. Mas é o Espírito Santo. A fé está onde? Na sua cabeça? Então onde? No seu espírito. É com o coração que se crê. Então é uma ação do Espírito Santo a levar o seu espírito a dar graças por coisas que você ainda não viu. Glória a Deus. Então temos de ter consciência de que quando falamos a linguagem espiritual, há muita coisa a tomar lugar, há muita coisa a acontecer, glória a Deus. Aleluia. Por isso aproveita o máximo no autocarro, no carro, no duche, em casa, a correr, a trabalhar. Ore no Espírito. Não precisa estar a orar alto, pode estar a orar baixinho, mas está a orar no Espírito. Aleluia. Amém? Olha o que o Paulo diz aqui no versículo 18. Dou graças ao meu Deus porque falo em línguas mais do que vós todos. Ver? Alguns dizem, não, ele era um poliglota. Não, ele está a falar da oração no Espírito. E está a dizer, eu falo mais em línguas do que vocês todos. Paulo deveria orar em línguas bastante tempo, todos os dias. Ele não estava parado a orar só em línguas, ele, enquanto viajava, devia estar a orar no Espírito, a falar em línguas, como você pode fazer. Não admira que ele tivesse tanta revelação do Espírito Santo sobre a graça, sobre a salvação pela fé, etc, etc, etc. Porque orar no Espírito é o Espírito Santo a comunicar-se com o seu Espírito, ok? E transmite a revelação, o discernimento do plano de Deus para a sua vida, das coisas que Deus quer fazer. E porque você fala as coisas, Deus faz, e você, o seu entendimento nem sabe que Deus moveu-se através de si para trazer à existência o que Ele queria na sua vida ou na vida de alguém por quem você está a interceder. Glória a Deus. Amém? Aleluia. E por fim, eu quero que vamos a Judas 20 e terminamos aqui. Glória ao teu nome, Senhor. Diz assim, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, a ver? Sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. 1 Coríntios 14, 4, o que ora em linguagem estranha edifica-se a si mesmo. Judas está a dizer, edificando-vos a vós mesmos, orando no Espírito Santo.
Está a falar da oração no Espírito, da linguagem espiritual. Irmãos, olhem para mim. Quando nós oramos no Espírito, de uma coisa você pode estar certo: não é para beneficiar a Deus, não é para revelar nada a Deus. Então, se oramos no Espírito e isso não traz revelação nenhuma a Deus, quem é que é beneficiado com a oração no Espírito? Nós mesmos. E a oração no Espírito é um tipo de oração como os demais. E você pode estar seguro que assim como Deus responde à oração da fé, como Deus responde à oração de concordância, como Deus responde à oração de intercessão, Deus também responde à oração no Espírito. Aleluia. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos praticar. Aleluia. O grupo de louvor pode ir ali para cima para dar uma ajuda daqui a pouco. Só no livro, só na carta aos Efésios, 5 vezes o apóstolo Paulo fala acerca dos mistérios. Glória a Deus. Vamos lá em línguas. Corramboche, mendras cateria pa corodonomandrati coloroshendras. Eu colmindara hakat mimporoli halarikan. Soroni credi nitratia fambrotia piata natrot tetetrotomoshitros. Caridine cetrata piata nacrodon sceneredican. Sarono corolo romimba andara cate ridiandro. Notorali rige che te le remimbra patiara la trocendericatos. Halaru kroga da numandro to papalarra mimbra cateva sherisk nastra piato lo romindro socarudo. Alerine che mindato ropin che ne mindara la borre hikatara hikendro shirikato golore nigradi nambando rombaliri di caredi nat gendro staparudos. Arreminis crediana trapa pashiris kna somboroticanda. Lesekerina mandoro lo palara da saramite o corromik takala ramim baleri kayara de choros. Amém. Vocês leram lá em Atos capítulo 2, diz que quando o Espírito Santo veio sobre aqueles 120 que estavam no cenáculo e as outras pessoas os ouviram falar em línguas, ok? Eles estavam a orar línguas dos homens, embora eles não soubessem. E eles diziam: nós os ouvimos falar das grandezas de Deus, ok? Então, quando oramos no Espírito, falamos do quê? As grandezas de Deus. As coisas, deixe-me pôr assim, grandes que Deus tem reservado para aqueles que o amam e que nos são reveladas pelo Espírito Santo. Quando em Atos 10 o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas que estavam em casa de Cornélio, e os judeus que eram da circuncisão, não é? Ficaram admirados. Como é que o Espírito Santo também vem sobre os gentios? Porque os ouviam falar línguas e quê? E magnificar a Deus. Então, quando falamos a nossa linguagem espiritual, falamos as grandezas de Deus. Está a ver? Então fala as grandezas de Deus. Fala as grandezas de Deus para a sua vida. Fala e não se cale. Oh, aleluia, há poder nisto. Há coisas a acontecerem no mundo espiritual quando você fala a sua linguagem espiritual. Amém? Assim como você fala a linguagem natural e coisas acontecem. Jesus falou à figueira e disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E a figueira secou. Como disse ao cego: conforme queres seja feito. E disse ao paralítico: levanta-te e anda. Sim ou não? Sim. Então, quando você fala a sua linguagem espiritual, coisas acontecem no mundo espiritual também. Você crê nisso? Você pode crer nisso? Aleluia. Então vamos orar em línguas. Comendara sambo terilipandra shikere dinaha kalarobokobos. Saruno corremianto ralipa karamim benderebicaras. Continua a orar em línguas. Levanta a sua voz e ora no Espírito. Tropandre kaile remimbolo rambim bandre kato roba palore bipere bikaya. Shorobokobos. Mia ramindoro lo shereskanatro ti Michela rapianto ropa palarrapi parrapia.